Já fui Scrum Master, mas agora pode me chamar só de Master. Só de Master, exato. Exato, se quiser. Se quiseres usar já essa, está à vontade. Sempre alivia o ambiente. Olá a todos, eu sou a Sónia. E eu sou o Nuno. Hoje lançámos o segundo episódio do nosso podcast, o Unsafe. O Unsafe é um podcast para discutir soluções de cibersegurança, processos e metodologias associadas e conhecer algumas pessoas de que, de uma forma ou de outra, contribuem para a segurança informática, para que esta possa ser uma realidade. Como ainda não conseguimos voltar ao nosso escritório, vamos continuar com a nossa edição Lockdown, e portanto será o segundo episódio da edição Lockdown. E temos que primar, ou melhor, dar prioridade à nossa saúde e à dos nossos, e por isso não quisemos também estar a adiar o segundo episódio à espera do dia a seguir, e decidimos continuar com os próximos episódios e até nos adaptarmos à nova rotina. Exatamente, vamos então a isso. O tema de hoje será metodologias Agile. Mas, Sónia, o tópico tem que ver com cibersegurança, correto? Não só, na verdade, o que nós nos comprometemos foi a falar sobre cibersegurança e sobre metodologias associadas. E é exatamente isso que vamos fazer hoje, até porque os profissionais na área da cibersegurança também têm que desenvolver soluções e aquilo que usam mais hoje em dia é o Agile, até porque é uma metodologia que está muito na moda, certo? Sem dúvida. Eu farto-me de ouvir o palavrão Agile. Está muito na moda no que respeita à gestão de projetos, especialmente na área de informática, mas não só. Daquilo que sei, uma das abordagens da família Agile é o Scrum, que emprega uma abordagem iterativa e incremental para otimizar a previsibilidade e controlar os riscos no ciclo de desenvolvimento de software. Além disso, o Scrum permite que as equipas de desenvolvimento se adaptem rapidamente às mudanças que vêm dos clientes ou de outros componentes externos. É claramente uma ferramenta que pode ser aproveitada no mundo da cibersegurança e da cibernética para ajudar a lidar com esta complexidade. Exatamente. E para falarmos sobre Agile, convidamos então duas pessoas que têm uma experiência muito ampla como Scrum Masters e como Agile e como dinamizadores de Agile, o António Pires e o Soliander. Olá a todos. Olá a todos. Viva, Soliander e António. Como é que estão? Conseguem ouvir-nos bem? Sim, muito bem. Perfeitamente. Ótimo, ótimo. Se calhar podemos mesmo começar por vocês. Que tal falarem-nos um pouco da vossa experiência, do vosso background no mundo da informática? Sim, só para não ser completamente aleatório, podemos começar por ordem alfabética. Que tal começaste tu, António? Sim, claro. Portanto, eu, como a grande maioria dos informáticos, comecei como developer. Comecei como freelancer há sensivelmente 11 ou 12 anos, mais ou menos. Já é uma experiência zona. Já alguma, mas ainda sou muito novo. Portanto, depois tive alguns anos como developer, depois mais tarde tive a oportunidade para liderar uma equipa de manutenção e foi mais ou menos nessa altura, talvez um pouco antes, que entrei neste conceito do que é o Agile e utilizando uma das metodologias que o Agile promove. E pronto, depois evolui para a gestão de equipas, digamos. Portanto, eu tive um período, tive como um dos projetos, tive como Scrum Master, das empresas onde trabalhei, e depois evolui para a gestão de equipas, que é o que faço atualmente. Experiência vasta, de facto, com muitos perfis associados. Sim, com algumas... o interessante foi que portanto, produtos e negócios algo distintos. Portanto, também foi interessante para acompanhar como é que o Agile, em pelo menos 3 ou 4 deles, foi implementado, não é? E adaptado, no fundo. Ok, boa. E do teu lado, Soliander,
como é que chegaste ao mundo do Agile e do Agile Coaching? Eu agradeço todos os dias por vivermos na era em que vivemos. Eu acho que eu ficaria muito aborrecido se vivesse algumas eras atrás e fosse obrigado a desempenhar a mesma função por toda a minha vida. Acho que somos todos já escravos dessa mudança contínua. Né? Começamos com uma função, com um título enquanto profissionais, e vamos depois vestindo outras camisolas, vestindo outros chapéus, que digamos, né, interpretando outros papéis. E comigo foi também assim. Eu sou formado em gestão e comecei a minha carreira com gestão de projetos, mas gestão de projetos tradicionais, né, o famoso waterfall. Entretanto, aplicando o waterfall no seu contexto onde ele é de fato muito produtivo, no contexto mais preditivo, nas obras de engenharia, que digamos de engenharia mais do lado da civil, do mundo físico e não do mundo abstrato do software. Fiz a minha mudança para o mundo do software já a meio da carreira, que foi onde eu tomei consciência do que era o Agile e do quanto não fazia sentido nenhum usar as metodologias tradicionais nos projetos de software. E boa parte do começo da minha carreira profissional em Agile foi nessa migração que, digamos, ia tentar combater qualquer tipo de tentativa de gestão de projetos híbridos, como se chamava na altura, e até ainda chamam hoje, muitos ainda insistem nisso. Se calhar há contextos onde isso pode ser aplicável, eu ainda não encontrei. Entretanto, foi muito importante ter participado disso, porque como trabalhei em gestão de projetos de engenharia civil, de engenharia submarina, na verdade, vem da indústria de petróleo como raiz, e depois em projetos de software, mas que eram feitos para servir a indústria do petróleo, serviu para fazer algumas pontes, né? E para ajudar as pessoas a fazerem um pouco a tradução e depois a quebrarem também a tradução. Porque um dos grandes pecados que aconteciam era o gestor de projeto tradicional continuar a pensar da maneira tradicional e depois querer traduzir para o Agile. É como se fôssemos nós a tentar aprender uma nova língua e pensamos primeiro em português para depois traduzir. Né? Nunca corre muito bem. E isso me deu essa habilidade para transitar entre meio os dois contextos diferentes e depois assumir diferentes papéis, digamos, desde gestor de projeto, desde gestor de escritório de projeto, Scrum Master, depois transitando também para Agile Coach, que é algo mais amplo, né? E lida com mais equipas e não com uma equipa só e tenta auxiliar mais a nível da empresa como um todo e não apenas dentro de uma equipa. Acredito que foi um grande turbilhão de boas experiências que me conduziu até aqui, esse momento, e muitas outras virão ainda mais à frente. Né? Como disse, o Agile Coach é uma palavra agora na moda, mas eu já penso em mudar o título para alguma outra coisa qualquer, visto que há também essa liberdade, digamos. Muito obrigada pela partilha. Vamos, se calhar, então começar por aí. António, dizias que foste Scrum Master em várias empresas e que viste o Agile a ser implementado e adaptado. Vou pegar nisso para te fazer aos dois, mas começando por ti, fazer a primeira pergunta. O que é então, afinal, o Agile e o que é que não é? Porque, de facto, o que as empresas fazem às vezes, adaptam à sua realidade, não é? Portanto, aquilo que tu já viste da tua experiência, o que é Agile, efetivamente, e o que é que tu achas que não é? Ok, uma boa questão. O que é que eu acho? Repara, um bocado também como o Suliander estava a dizer, o Agile é um mindset, ok? É uma filosofia, não é? O que é vamos lá tentar desmistificar isto para os nossos ouvintes. Exato. O Agile é basicamente um manifesto, ok? Aquilo foi feito por um grupo de senhores, um deles que até acho que todos os developers conhecem, e bem, é o Martin Fowler, né? Que tem vários livros publicados. E pronto, eles reuniram-se e fizeram tipo uma interface, um contrato, né? Que tem 4 pilares fundamentais, depois tem mais 12 princípios.
E isto cria então, uma filosofia, não é? Um conceito à volta disto. E depois temos várias metodologias que vão implementar vários frameworks que vão implementar este conceito. Portanto, o que é Agile é sentar-se nas pessoas, é ter vários ciclos de desenvolvimento iterativos, com várias frequências para ter vários produtos integráveis, ter uma colaboração efetiva dentro de todos os stakeholders com as equipas de desenvolvimento, ter capacidade para dar resposta às mudanças sem ter planeamentos muito rígidos, como havia que será no Waterfall, por exemplo, como disse o Leandro muito bem, que são muito mais inflexíveis, são muito mais rígidos, e pronto, promover a colaboração, não é? E a melhoria contínua. Portanto, isto é o que é Agile. O que não é Agile é ter planos rígidos, não é? É não haver colaboração, não haver envolvimento dos stakeholders na solução final, portanto, prolongar muito esse tempo, no fundo, esse feedback que há dentro das equipas, o que acaba por trazer os produtos que se calhar não são aqueles que são esperados, não é? Pronto, é mais ou menos à volta disto, na minha opinião. Leandro, não sei se tens a mesma opinião? Não há como discordar, é o que está escrito no manifesto. E pronto, acho que é interessante apenas mencionar que isso não surgiu do nada, isso surgiu como uma resposta, não é? O manifesto é de facto o que o nome diz, uma manifestação um pouco de revolta, de não concordância com a maneira como os projetos eram geridos naquela altura. E, digamos, as primeiras metodologias começam a surgir ali por volta da década de 60, 70, mas começam a engatinhar e a ganhar tração já por 1995, pelos anos 2000, que é quando eles começam a se encontrar. Isso acontece nos Estados Unidos, basicamente, mas eles começam a se encontrar nas conferências e a perceber que, opa, tu também estás aí a se ver a rasca com o Waterfall, né? Eu também estou e eu arranjei aqui uma metodologia para me ajudar. Opa, como é que tu fazes? Porque aquele gajo ali também faz aquilo, faz mais ou menos parecido. E tem ali também o Jeff Sutherland, que é de um outro contexto, e também faz. E tem também o Alistair Cockburn ali, que inventou uma coisa que é parecida. Opa, vocês podiam se juntar e ver o que conseguiam fazer algo unificado, talvez, não sei. E a ideia surge daí. Eles se juntam numa estância de esqui na altura, em 2001, e a partida pensava em fazer isso nas Bahamas, mas viram que eu misturar morritos e caipirinhas ao barulho não ia dar muito jeito. Então, pois, porque isso era inverno e o Utah na altura queriam fazer em um sítio quente, mas pensaram, não, vamos para uma estância de esqui que se calhar corre bem também. E de fato correu, porque havia ali, se não me engano, o próprio Martin Fowler era um dos esquiadores que gostava de aproveitar durante o dia o tempo para esquiar um pouco, mas depois voltavam ao hotel e se reuniam e conseguiram sair dali com 12 princípios e com 4 valores fundamentais, onde de fato diziam, olha, as metodologias que nós criamos, elas todas assentam-se nesses princípios e nesses valores. As metodologias vão ser práticas e vão ser frameworks, e isso pode se adaptar e vão ter que se adaptar e variar de um contexto para o outro, não é? Mas os princípios e os valores vão ser o que vai fundamentar tudo isso em que acreditamos. E eles deixaram isso como uma página estática, não é? E com um layout até muito old school, para quem olha hoje toma logo um susto, quando quem está tendo contato pela primeira vez e olha para aquilo e fala, what? Isso é o Agile? Mas eles fizeram questão... Exatamente, fizeram questão de deixar mesmo assim para demonstrar o quanto uma coisa escrita em 2001 faz tanto sentido até hoje e não faz sentido apenas para o software. Cada vez mais pessoas de outras, empresas de outras indústrias já olham para o Manifesto Ágil e para a agilidade como algo fundamental e buscam uma maneira de adaptar esses princípios e esses valores para os seus contextos, não é? E eu costumo dizer para o pessoal, para fazer claro, né, para deixar claro, para explicar para uma criança de 5 anos, por exemplo, né? Imagina como que estivesse a construir uma casa, né? E uma casa é uma coisa que qualquer pessoa consegue imaginar, consegue perceber.
Ok, então tu planeias primeiro como vai fazer a fundação, depois constrói as paredes, depois pões o telhado. Tu não consegues pôr o telhado se não tiver paredes, né? Mais ou menos assim. Ok, pronto. E aí tu usas o waterfall, que te ajuda de maneira preditiva a intercalar as fases que são necessárias para construir a casa, né? Agora pensa o seguinte: no terreno onde estás a construir a casa, de repente há lava e esse terreno muda e está em constante mudança, e de repente construíste uma parede aqui, que agora essa parede já no outro dia já está a 5 metros de distância, e não consegues fazer uma coisa preditiva e que te dê, através de passos sequenciais, o resultado que tu queres. Tu tens que, a cada dia, ir sentindo o terreno e fazendo pequenas iterações que vão se adaptando de acordo com as mudanças que vão acontecendo. E, principalmente, tu tens que estar aberto e saber que a mudança é uma constante. Tens que estar aberto a receber a mudança. Então, por isso, é muito mais uma mudança de paradigma, é muito mais uma filosofia e muito mais um mindset. Há pessoas que não podem mais ouvir essa palavra porque se fartaram, mas vão ter que continuar a ouvir, porque é de facto isso, é uma maneira de pensar completamente diferente do que era a maneira tradicional. É uma maneira que está voltada para a mudança e para a adaptação. E não é apenas para o software puro, não é apenas para os informáticos, e o que qualifica, então, para aquilo que estávamos a falar, para a cibersegurança. Por que não? Exatamente. Eu estava a ouvir a história que estavas a contar e não sei se isto não representa, de facto, mais uma mudança de capítulo na história do Agile ou da gestão de projetos em geral, porque cibersegurança não se restringe só à informática. Há todo um plano de ações fora do código, especialmente, e então se calhar avançávamos para esse ponto em que há este paradigma, como estavas a dizer, é muito diferente do tradicional, do waterfall, e deve ter as suas dificuldades de implementação com as equipas, com os clientes, e em cibersegurança isso deve traduzir-se num esforço extra. Como é que estas duas disciplinas, a cibersegurança e a gestão de projetos em Agile, se casam ou se comportam? São duas disciplinas que se misturam bem, ou temos que recorrer àquele outro palavrão que falaste no início de metodologias híbridas, em que é Agile, mas não é. É um bocadinho, mas estamos quase lá. Podes elaborar um bocadinho esse tópico? Eu sei que logo de seguida nós nos comentários e onde quer que publiquemos isto, vamos ter os chamados evangelistas de uma metodologia ou de outra a crucificar-nos, mas temos que pôr o dedo na ferida. Não, tomara bem que haja comentários e que haja interação. Não queremos de maneira alguma ser aqui donos da verdade, e não foi dessa maneira que surgiu o manifesto. Foi como uma proposta, como possibilidades, né? E acredito que a nossa evolução enquanto profissionais e enquanto empresas vai ser sempre cada vez mais enquanto tivermos abertura para a experimentação e mesmo para criticar o conhecimento anterior, não é? Quando eu comecei a pensar sobre esse nosso podcast, eu, como um leigo, digamos, em cibersegurança, pensei, pronto, um dos pilares do Agile é a transparência. Como fazer, né, que uma empresa que prevê, que tem por princípio a segurança, não é? E quando falamos segurança, pensamos em algo que é fechado, que é enclausurado, né? Como promover a transparência e a segurança ao mesmo tempo? Eu diria que, trazendo isso para um contexto de gestão, as equipas ágeis, elas vão estar muito habituadas a serem transparentes dentro da própria equipa e com os seus stakeholders, no sentido da forma como se comunicam, da forma como comunicam o trabalho que está a ser executado, e na forma como também comunicam as expectativas, as necessidades do que vão precisar mais à frente, as falhas e os acertos que vão acontecendo durante o caminho. Então, a transparência é algo que é fundamental para o sucesso de qualquer equipa ágil, e trazendo isso para um ambiente de empresa, para qualquer empresa que queira ser ágil como um todo, a transparência tem que ser como
um princípio base. Entretanto, é interessante perceber que a transparência ela tem que acontecer com aquilo que é de fato necessário. Eu, para ser transparente convosco aqui no nosso podcast, eu não preciso fazer um vídeo de toda a minha casa e mostrar toda a minha casa para vocês, não é mesmo? Né? O que queremos como transparência aqui? Que eu esteja abrindo completamente a minha opinião e toda a minha caixa de ferramentas naquilo que é a minha experiência, naquilo que são as experiências que eu já passei e naquilo que são as minhas opiniões, naquilo que são os estudos que eu já fiz, aquelas que são as minhas pressuposições, quais são até os absurdos que eu posso acreditar ou não. Isso é o ser transparente, não quer dizer que eu deva falar para vocês todas as minhas passwords. Então, acredito que cada coisa cabe dentro do seu devido ponto. Conseguimos sim ter transparência e ter segurança ao mesmo tempo. E acredito que a cibersegurança é apenas um capítulo dentro desse ponto. Mas, como eu disse, falo como um leigo. Gostava de ouvir se calhar o que o Antônio pode complementar. Sim. Exatamente, eu ia chutar a bola um pouco para o Antônio, porque, na minha opinião, não é tanto a transparência o valor máximo que nós vamos tirar do Agile, mas sim o facto de ele ser incremental e de nos permitir ajustar rapidamente às novas ameaças que surgem. Certo, António? Ou há outro fator que eu não esteja aqui a ver? Não, é um pouco assim, é um pouco aquilo que já foi dito pelo Ciliander e um pouco também por ti na introdução. Eu só tomei aqui dois pontos que também no fundo também subscrevem isto, que reparem bem, o que nós estamos a fazer neste momento, ok? Isto também é Agile, ok? Porque nós estamos a colaborar para uma comunidade e isto é um dos pilares do Agile. E é isto que é importante que fique na cabeça das pessoas, okay? É um mindset. Portanto, aplicar Agile, e outro ponto também muito importante, também vai subscrever aquilo que vou dizer, isto é de tal forma tão abstrato, que até a própria PMI, que é a Entidade de Gestão de Projetos Internacional, também já, da quinta ou da sexta edição do PMBOK, já adotou também o Agile como sendo uma metodologia oficial, ok? Portanto, e isto, a gestão de projetos, como vocês sabem bem, é global, não é só ao software em si. Portanto, isto para dizer o quê? O Agile não está particularizado a nenhum negócio. Eu já apliquei Agile em banca de retalho comercial, a banca de investimento, em software de gestão, em cibersegurança. Portanto, qualquer negócio pode receber e pode implementar uma metodologia uma framework Agile, ok? Portanto, por exemplo, a cibersegurança, que se calhar é o tema o que faz mais sentido falar. A cibersegurança tem um produto, tem equipas de manutenção, tem equipas de suporte, tem equipas de investigação, tem equipas de consultoria. Portanto, todas elas podem, de sua forma, implementar a Agile, se calhar com metodologias e com frameworks diferentes. Portanto, se calhar as de desenvolvimento que seguem matrizes mais projetizadas, podem seguir um Scrum, que é o mais utilizado, não é? Se calhar uma de manutenção ou de suporte podem se calhar aplicar um pouco mais lean, não é? Mais, talvez Kanban, por exemplo, um pouco menos burocrática, ou menos processual. E, portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que... Acho que tivemos aqui uma quebra de rede, não é? Vamos a perder o António. Isto tem estado complicado. De facto, as dificuldades da implementação da Agile em cibersegurança acho que estão muito na linha daquilo que o António estava a dizer. Mas ele pontuou muito bem até essa postura vossa, mesmo na promoção do webinar. E isso certo, foi muito importante isso, porque quando viram que não era possível mais continuar a fazer webinar quando era feito, da maneira como era feito antes, o que fizeram? Adaptaram. Né? Pois. Tiveram que responder rápido a uma mudança que foi imposta. E no contexto do dia a dia acontece exatamente isso. Entretanto, quando estás preso a uma metodologia tradicional, e digamos, tu para responderes uma mudança, muitas vezes depende de aprovações, que dependem de um nível hierárquico estar linkado com o outro,
todo o processo fica muito engessado, tu depende de uma negociação contratual que não que lhe fechou o âmbito do teu projeto, então não pode mais fazer aquilo. Vais perceber, se calhar, um bocado isso com os trâmites do retorno dos jogos de futebol e a negociação com as televisões, né? Tudo muito bem amarrado através de contratos. Quando vamos partir para um contexto de trabalhar em Agile, mesmo a maneira como negociamos com clientes externos, ela é também diferente, porque queremos promover muito mais colaboração e menos negociação, menos brigas contratuais, que digamos. Não queremos dizer que a coisa vai correr solta, mas sim que vamos ter outros parâmetros agora para nos orientar. Queremos trazer muito mais a proximidade, e é o que estamos a fazer, por exemplo, aqui. Nós estamos a gerar proximidade. Caso contrário, as pessoas teriam ficado aí, se calhar, meses sem ter uma nova edição do podcast, né? Mas não, estamos gerando, promovendo a proximidade, né? Através de uma maneira adaptativa, de uma resposta rápida a uma mudança que nos foi imposta. Então, foi um abraçar a mudança e responder a ela. E, opa, nós já temos isso incutido em nós. Exatamente. Queres concluir o que estava a dizer? Eu fiquei, entretanto, com alguns problemas de ligação, nem sei onde é que fiquei, sinceramente. Eu fazia então novamente a pergunta. Tu estavas a falar de haver muitas equipas a trabalharem no ambiente da cibersegurança, e eu ia perguntar se isso não representa um desafio por si só. Há outras implementações de Agile, como são muitas equipas. Exato. Ora bem, aquilo que eu queria, a ideia que eu queria transmitir era justamente essa, que o negócio de cibersegurança, como outro negócio qualquer, tem várias equipas e essas equipas têm necessidades diferentes. Todas elas podem aplicar o Agile, ok? Podem utilizar metodologias diferentes para o fazer. Portanto, é tal questão. As equipas de suporte podem se calhar utilizar suporte ou de manutenção, podem se calhar utilizar uma metodologia mais lean, talvez Kanban, e equipas de desenvolvimento podem utilizar um Scrum. E no fundo elas, ambas preconizam o mindset e o conceito do Agile. Portanto, a ideia fundamental é esta, é dizer que nós não podemos particularizar um negócio à metodologia, ao conceito em si. Portanto, podemos utilizar isto de uma forma mais abstrata, porque na realidade é o que é um mindset, ok? Muito bem. E tal como compreendi, vocês estavam a falar disso, né? Mesmo este podcast é Agile, ok? Por mais difícil que às vezes possa ser entendido, é o que é na realidade. Não? Independentemente da metodologia que é então implementada, um papel que é muito importante é o do coach ou do líder. A minha próxima pergunta para vocês é exatamente isso. O que é que vocês acham? Vocês acham que deve ser aplicada mais o papel do coach, mais o papel do líder, porque ele tem diferenças, certo? Existe uma diferença entre ser um líder agile ou ser um coach? Ou acham que não? Teria aqui essa questão. E eu vou-te dizer porquê. Porque uma das formas, pelo menos na minha experiência, okay, que eu vejo que onde houve maior adaptação daquilo que é, no caso particular, o Scrum, porque eu sempre estive muito ligado às equipas de desenvolvimento, e o Scrum era o que eu mais utilizei até hoje. E reparei que há muita tendência das empresas justificarem esta entidade do Scrum Master, ok? Há alguma resistência. E então, o que é que normalmente fazem? Acumulam esta função a outra que já é existente, como um team leader, um tech lead. E isto é capaz de dar borrada, não é? E então, o que é importante para te responder a essa questão é o seguinte: é claro que nós temos que nos adaptar, okay? Mas temos que também ter alguns cuidados para não tornar isto um circo, não é? Senão as coisas não vão funcionar de certeza. A importância em todas as equipas, em todas as funções e todas as pessoas são importantes, de igual maneira. Portanto, o que é importante é que também, não em detrimento
da qualidade do trabalho e não estejamos a tentar acumular muitas funções, porque isso vai ser contraproducente. Certo. Suliander, qual é a tua opinião? Também concordas que... Pois, essa questão acaba por ser também, digamos, ela surge por muitas vezes medo de uma gestão, de justificar alguém que faz parte da equipa, mas não trabalha, não é? Certo. Porque Pois, exatamente. o nome do Scrum Master, por ser uma função nova, não é? E é desenhado para trabalhar com o Scrum, ele desempenha um papel fundamental para que os developers e a equipe de desenvolvimento possa também cumprir com o seu trabalho e, no fundo, que a equipe Scrum como um todo possa entregar aquilo que se compromete. E quando começam a misturar os conceitos, trocar nomes, misturar funções, tem tudo para correr mal. Muitas vezes acabam por culpar o Scrum de mas o Scrum não funciona, e muitas vezes nunca aplicaram o Scrum, de facto, né? Entretanto, o Agile é tão liberal, que digamos, nesse sentido, que até permite que faças as tuas experiências em casa, entretanto apenas ressalve, não é? Se estás a fazer algo que um Scrum, sem um Scrum Master, não é? E com um Product Owner que na verdade atua mais como Project Manager, não diga que faz Scrum. É tão simples quanto isso. E às vezes o que eu costumo fazer é dê uma chance, né? Faça um teste, rode com uma equipa da maneira como é descrito com o Scrum Guide, não é? Com um Scrum Master, com um Product Owner em condições, com uma equipa multidisciplinar e tendo as condições necessárias para efetuar o trabalho. E se assim não funcionar, então tudo bem, tens o direito de dizer que o Scrum para vocês não funcionou. Entretanto, como o Antônio mesmo disse, o Scrum é uma metodologia e ninguém obriga nenhuma empresa a utilizar uma determinada metodologia, e o Agile mesmo não faz isso, né? E podem usar o Kanban, podem usar o XP, podem usar o Lean Software Development, podem usar o DSDM, podem usar o Crystal, metodologias há montes. Agora o próprio PMI lançou a sua própria metodologia, na verdade comprou o Discipline Agile, que é uma metodologia também. O PMI comprou essa metodologia. O principal é desenvolver nas pessoas a maneira de pensar, a mudança no pensamento. E nesse papel, ou nessa função, o papel do líder ou do coach vai ser sempre fundamental, no sentido de, muitas vezes, esclarecer aquilo que as pessoas têm dúvidas, né? Porque estão demasiado focadas num determinado técnico, porque algumas pessoas que são mais técnicas e não têm tempo ou não querem dedicar tempo em perceber aquilo, então o coach vai tentar suavizar, tentar explicar de outras maneiras, tentar encontrar exemplos, tentar promover dinâmicas que vão fazer com que as pessoas aprendam sem se dar conta de que estão a aprender. Esse papel acaba por ser fundamental, e o papel do líder no Agile, independente de qualquer metodologia, vai ser muito mais do líder servidor, né? Aquele conceito que surge com o Max Hunter no O Monge e o Executivo. Eu sempre me esqueço se aqui em Portugal mantém-se o mesmo título do livro. Não. Eu posso depois passar o link para vocês, mas é o conceito do líder que é um líder servidor e não um líder autoritário, um líder que apenas indica que é para ser por aqui. É um líder que muito mais se coloca à frente dos seus liderados, que dá o corpo às balas, por assim dizer, né? Que é assume para si a responsabilidade do todo, sem tornar os seus liderados dependentes. Pelo contrário, ele quer muito mais formar novos líderes, né? Esse acaba por ser o papel do líder, que é muito mais difícil do que aquele líder autoritário, autocrático da gestão tradicional também, por assim dizer. Eu ia perguntar, porque há uma piada comum no mundo do Agile, que é o que é que motivou, o que é que levou a que se implementasse o Agile na sua empresa.
E foi a necessidade por causa do produto, a dimensão da equipa que precisava de outra metodologia, ou foi só porque alguém fez uma pesquisa na internet e decidiu aplicar? E de facto, o que leva a aplicar o Agile pode ser a razão do insucesso do mesmo dentro de uma empresa. O mesmo aconteceu agora com isto da nossa entrada em quarentena, em que o que é que motivou a que nós fôssemos levados a aplicar o teletrabalho na maior parte dos nossos empregos? Foi, de facto, a presença de uma ameaça vírica. E então eu ia continuar por perguntar o que é que, se calhar falava já contigo, António, o que é que mudou nas vossas empresas com esta quarentena, com este regime de teletrabalho na gestão dos projetos e de equipas em Agile? Bem, para já mudou o facto de ir para o trabalho todos os dias de calções, o que é ótimo, não é? Depois que começou o calor. Depois começou o calor, eu já estou t-shirt. Portanto, t-shirt e calça. Então era o pijama. O pijama já é mais difícil porque nós fazemos sempre as videoconferências, não é? Podes usar só as calças do pijama, uma t-shirtzinha mais afiada. Ou até só de boxers. Oh, exato. Mas isso não é para dizer. Respondendo à tua questão, eu acho que isto no fundo potencia aquilo que é o Agile, justamente por tudo o que foi falado anteriormente, não é? Porque este tipo de mudança, o Agile tem métodos que ajudam precisamente nestas dificuldades e nestas alterações assim tão repentinas. O que, por exemplo, só o fato de nós de promover, nós utilizando uma metodologia Scrum, por exemplo, que promove muito a interação entre as pessoas, é fundamental quando estamos mais remotos, não é? Portanto, o facto de haver cerimónias, o facto de estarmos em constante contacto, ajuda imenso. Portanto, acho que isso é logo uma da mais-valia. Então não foi uma dificuldade, foi uma mais-valia. Pronto, já há sempre aquela dificuldade, se calhar, é mais emocional, não é? Porque nós não estamos no trabalho, efetivamente, mas em termos de produtividade, digamos, e de sentimento e de apoio da equipa, de toda a equipa, acho que não se sente assim tanto como se calhar fosse uma equipa que não fosse tão orientada, tão ágil, não é? Acho que nisso, lá está, potencia este conceito, estas metodologias utilizadas. Okay. Eu, do meu lado, posso dizer também que notei equipas a darem muito mais valor às daily meetings após o trabalho a partir de casa. Já que não posso ir tomar café, eu vou à daily. Sentiam falta, né? Por sentirem falta do contato com os demais colegas. Então, a daily que muitas vezes, se não se cuida e se é muito fácil relaxar por ser uma cerimônia que acontece todos os dias, e nós sabemos o quanto uma coisa que acontece todos os dias facilmente deixamos cair no automático, e se deixamos cair no automático, se não conscientemente não estamos a buscar extrair dali o sumo necessário, ela acaba por cair numa monotonia, e então acaba por pensar, fogo, de novo a dele, já deu a hora da dele, notaram, opa, é mesmo, é hora dele, vamos lá, e aí como estão, é o momento da socialização também. Certo, e certo. Bem como mencionou o Antônio, acho que isso ajuda muito também no fator psicológico, porque de facto não foi por decisões estratégicas das empresas, digamos, nós vamos mandar toda a gente trabalhar a partir de casa ou vamos nos tornar a necessidade de vir ao escritório opcional, ou incentivar o trabalho remoto, porque isso vai deixar nossas equipes muito mais produtivas. Atenção que a tese, antes disso, de quem suporta o trabalho remoto, era exatamente essa, mas as empresas negavam, a dizer, não, porque eu não posso deixar a malta trabalhar a partir de casa, e como é que vai ser? Como é que fica o meu controle? Né? E o que nota-se eu digo isso não por um estudo científico, mas noto da percepção. Com todos os colegas que falo, tenho que lhes repreender a dizer no sentido, estás a trabalhar demais, cuidado, estás a trabalhar quantas horas? Sim. E todos sem exceção, confirmam isso, que estão de fato a trabalhar mais horas do que trabalhavam, que aquelas horas que gastavam no transporte, querendo ou não, acabam também por usá-las no trabalho, não é?
E nisso a produtividade, como bem disse o Antônio, aumentou. Aumenta. Né? E as cerimônias que digamos que muitas vezes eram, alguns levavam naquele sentido, aqueles mais, digamos, acomodados, levavam é a hora da cerimônia, é a hora da retro, é a hora da daily, isso. Agora já veem a cerimônia como aquele momento de, opa, vou estar com meus colegas, né? Vou ver o que cada um está a usar hoje, vou ver o que cada um está a beber hoje, e surge também a possibilidade de criar aquelas temáticas e pronto, basta ter vontade para tornar a inovação possível, né? E para tirar o proveito de uma situação que nenhum de nós gostava que tivesse acontecido, mas que aconteceu. Relativamente às cerimónias, só para que as pessoas possam entender, são reuniões, não é? Existem a Daily Stand-Up, que é uma reunião diária, rápida, com toda a equipa de desenvolvimento. Acho que não estou a dizer nenhuma asneira. A de planeamento, a de revisão, a de retrospectiva. Existe alguma que vocês acham que por estarmos desta forma a trabalhar pode ser posta de parte, ou acham que são todas essenciais e têm que ser todas postas em prática na mesma, apesar de forma diferente? Eu acho que a Sónia, é evidente, não é? Temos que as fazer e, tal como o Suriander disse, acabamos por tirar bem mais proveito dessas cerimónias do que se calhar quando estávamos no mesmo, na empresa, né? E acabamos por, às vezes, o nosso sentimento, o nosso humor um pouco mais descontraído acaba às vezes por não ser tão aproveitado. Portanto, acho que assim, todas as cerimónias são importantes. Isto, pronto, estamos a falar já na metodologia particular de Scrum, ok? Mas sim, todas as cerimónias são importantíssimas, claro. Até porque, mesmo na Daily Meeting... Se ganham importância extra neste contexto. Sim, acabam por ganhar. Porquê? Porque acabam por ser levadas mais à séria. Não há atrasos, toda a gente quer fazer, porque lá está, também se sente que por aí também tem o tal apoio que tinha normalmente quando estava no escritório. Não é? Correto. Sem dúvida que nessa prática há ferramentas que se tornam também mais indispensáveis. Ferramentas de videoconferência ou mesmo as boards. Deixa de se poder fazer o tradicional mover do post-it na parede do escritório. Algumas ferramentas que vocês recomendem mais nesta altura para quem nos está a ouvir e a seguir possa aplicar. O que é que vocês têm usado no vosso dia-a-dia e o que é que vos tem sido mais útil? Por exemplo, eu para já continuo com o meu quadro físico aqui na minha parede. Os post-its. Sim. Eu sou um aficionado disso. Tenho sempre cá à mão post-its, marcadores, legos, não me falta. Mas pronto, para já também temos aprendido muito, estamos ainda a aprender como melhor funcionar nesse novo modelo, e as ferramentas, algumas que já se usava, como o Gira ou o Trello, para gestão do trabalho em si, para gestão dos cards, né, para facilitar a visualização de como anda o trabalho. Isso ganha muito mais importância agora, porque como eu não estou sentado ao lado do meu colega, eu não estou à frente do meu colega e posso dizer, olha, já terminaste aquilo, dá-me cá que eu vou fazer. Então, essa atualização constante das ferramentas virtuais tem se mostrado cada vez mais eficaz e mais necessária, né, para o bom andamento da equipa, e outras ferramentas também para colocar todos na mesma página, como são, por exemplo, o Miro ou o Mural, que são ferramentas de visualização e que podem facilitar no sentido da construção de um roadmap, numa Customer Journey, num User Story Mapping. Agora, eu diria que o céu é o limite. As ferramentas antes eram apenas para mostrar um roadmap estático. Agora a colaboração de todos numa ferramenta dessas é cada vez mais giro, mais interessante o resultado que se consegue tirar disso. Sim, eu também, profissionalmente, também foi muito à volta do Gira e do TFS. Foi as que utilizei, na realidade.
E é como diz o Leandro, isto é o céu limite, não é? Haja a necessidade que se vai desenvolver qualquer coisa para melhorar Isso é interessantíssimo porque a cada dia eu praticamente estou aprendendo a usar melhor uma dessas ferramentas pela possibilidade também que se criou pela situação como um todo, né? Estou participando do vosso podcast hoje, entretanto, não há um dia que eu não participe de algum webinar ou de algum meetup online, quer seja como organizador ou como participante mesmo, como atendente normal, para aprender. E hoje mesmo pela manhã estive a participar de um meetup de Singapura. Acordei às 6 da manhã, onde um colega estava a apresentar uma maneira de se fazer um Customer Journey a utilizar o Miro como ferramenta, e é brutal essa possibilidade com a quantidade de ofertas que estamos a ter também, de eventos acontecendo no online. Aquilo, temos total condição de também nos adaptar, de usar o que muitos chamam de personal agility, né? Porque o que mais se fala é da agilidade dentro de uma empresa, dentro do contexto de uma equipa, né? Seria o team agility. Entretanto, pode-se usar o personal agility, né? Como eu aplico os princípios, os conceitos a mim mesmo, ao meu dia a dia, à minha vida, e o enterprise agility, né? Como a empresa pode tirar mais benefício. E eu acho que isso, quando está os 3 pontos todos alinhados, é quando a gente é de fato consegue tirar todo o proveito e é de fato feliz a realizar o trabalho que se predispôs, né? A assumir a vocação que tem. Bom, muito obrigada aos dois, foi mesmo muito interessante aquilo que conseguiram partilhar connosco. Já agora, só em jeito de resumo, se vos perguntassem quais são os pontos-chave que vocês acham que devem ser usados para implementar a Agile, coisa que vocês diriam? Aquilo que é mesmo fundamental ter? Os 3 pontos-chave, portanto, os 3 pilares principais é colaboração, flexibilidade e resultado. Portanto, foco no resultado, que é muito importante, como é evidente. E o mais importante de todos, não é? Que são as pessoas. Não é? É isso, acho que é basicamente isso. Acho que são os pilares mais importantes. Assim, muito sucintamente, muito resumidamente, para mim, acho que é isso. Muito bem. Sulianda. Olha, não há como correr muito disso, não há como fugir. Há que se ficar com colaboração, e aí, para fazer 3, eu vou juntar a colaboração com as pessoas, né? E aí não só, há que se entender que não é só as pessoas dentro da própria equipe. Dentro de uma equipe é muito fácil colaborar. A coisa torna-se muito mais difícil quando a empresa abre mão da colaboração e começa a criar silos, começa cada um a criar demasiada competição. A colaboração no seu sentido mais holístico, não é? Dentro da equipa, entre equipas, dentro da empresa como um todo. Isso, para ocorrer isso, é necessário a mistura de transparência com segurança, que eu cheguei a mencionar anteriormente. Vai ser a colaboração, o responder à mudança e o produzir, né? Produzir e produzir rápido, né? Para que produzir rápido? Para poder mostrar para o cliente e obter feedback o mais rápido possível e corrigir e iterar sobre esse feedback. Então, esse resumo, na verdade, é cíclico, né? É uma coisa que nós não podemos nunca deixar assentar, né? Temos que estar sempre constantemente abertos à mudança e adaptando à mudança, com a colaboração e buscando resultados, né? Essa é a síntese do... É melhoria contínua. Exato. Muito bem. Bem, estamos mesmo no limite do nosso tempo. Quanto a nós, voltaremos no próximo episódio com outro tema relacionado com a segurança informática. Resta saber se este episódio também será no formato lockdown ou se já poderemos então estrear as nossas instalações no escritório para a gravação, que é o formato que tínhamos pensado inicialmente. Muito obrigado e até lá, mantenham-se seguros.
e fiquem em Obrigado. casa. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Tchau, até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.